Como estamos? Bem, Tudo querido? jóia. Bom Melhor ter você agora. aqui. Edu, que ano é esse? Tumultuado, né? Quanta coisa ruim, quanto a gente sabe que acontece o tempo Sim. todo, né? Todo mundo fala, acontece, é normal, claro que a gente sabe, mas parece que esse ano, mesmo eu, sabe, que eu sou muito pé no chão, tenho a sensação que esse ano tá pior que todos os outros anos. Uma concentração maior, né, de fatos negativos, e parece que o que acontece de positivo é pouco, né? Não dá para equilibrar a balança. E aí as pessoas ficam mais frustradas, né? Sem tanta esperança, sem motivação. O inconsciente coletivo acaba sendo tomado por essa negatividade. E a gente tem que se proteger, né, Nani? Sim. Proteger a mente, proteger o emocional, porque se a gente embarcar nessa junto, né, a gente acaba atraindo mais fatos difíceis também para a nossa vida. Não bastando o que a gente já vê acontecendo na dos outros, na política, na economia, por aí vai, a gente passa a atrair isso para a nossa vida também. E muitas tragédias também, né, Edu? Muita tragédia. Eu queria que você explicasse pra gente retorno de Saturno, o que isso significa, como que é essa energia, o que isso acontece, isso tem a influência de fato nas coisas que estão acontecendo no dia a dia? Legal, boa pergunta, né? O retorno de Saturno, para quem não sabe, ele acontece sempre por volta dos 28 anos, né? 28, 29,5, né? Eu trouxe até esse tema por conta do Gabriel Diniz, né? Que faleceu também aí aos 28 anos de idade, né? A gente vê também Cristiano Araújo também, foi por volta disso, um pouquinho mais, né? Tinha aí uns 30 anos. E muitos artistas também fora do país, que nessa idade, entre 27 anos e 30, acabaram perdendo suas vidas, ou não seguraram a onda, ou cometeram suicídio, como o caso do vocalista do Nirvana, né, o Kurt. Então, assim, é uma fase um pouco difícil, né, que sempre acontece em meados dos nossos 28 anos de idade. Então, o que é isso, Nani? Para a gente entender o retorno, é importante primeiro a gente entender o que é Saturno e o que ele faz no nosso mapa astral. Então, para quem não conhece, Saturno ele é um astro que ele exige estrutura. Então, ele cobra que você esteja na sua vida estruturado, seja mentalmente, seja materialmente, na carreira, que você já tenha uma maturidade para você poder lidar com a vida, né? Que você já tenha instituído alguma coisa, que tenha tido alguma conquista e por aí vai. E o que acontece? No nosso mapa ele está num ponto e ele leva 28 anos para ele chegar nesse mesmo ponto. Então ele leva esse tempo para ele poder dar a volta em torno do Sol e chegar no local que ele estava quando você nasceu. E quando ele chega... Por isso que fala que é perigoso. Exatamente. O retorno é perigoso. Para quem que o retorno é perigoso, né? O retorno é perigoso para as pessoas que, de repente, não se definiram profissionalmente, não conseguiram ter algum tipo de crescimento na vida, não estão estabilizadas emocionalmente, estão tendo altos e baixos emocionais, com crise de Peter Pan também, não aceita ali a maturidade, às vezes a pessoa está fantasiando bastante, muito devaneio. Para essas pessoas, o retorno de Saturno é muito perigoso, porque o astro vai chegar e falar, e aí, né? O que você vai fazer da sua vida daqui para frente? O que você instituiu, né? É assim que você pretende continuar daqui para frente? Acontece justamente por conta disso, devido ao retorno de Saturno. E esse retorno de Saturno, ele influencia em mais algum signo específico ou mais esse termo da fragilidade? O que aconteceu ontem esse menino, né? Lamentável. Sim, nem gosto de ficar falando lamentável. dessas situações que acontecem, não. Mas, até porque assim, isso parece coincidência, mas não é. Não, mas... É esse período mesmo. O período é um fator a mais, Nani. Até interessante você falar isso, porque assim, senão as pessoas vão ficar com muito medo, né? Quando chegam nessa fase, 28, 29 anos. Mas quantas pessoas passaram pelos 28, né? Nós passamos, a gente está aqui. Firmes e fortes. Então, e depois... É só uma vez na vida que acontece isso? Não. Porque eu soube que tem 2 ou 3 fases na vida, né? Que você passa que são difíceis. Que são difíceis, não é isso? Exatamente. Então, na verdade, depois, aos 56 anos, a gente se encontra de novo. 6 anos ainda. Ainda tem 6 anos para aproveitar ainda. A gente se encontra com ele de novo. Aqui? E daí... Sério? Exatamente. E depois nos encontramos de novo, a cada 28 anos. Depois, próximo aí aos 90, vamos nos encontrar aí novamente, né? Depois disso é muito difícil alguém chegar aos 120, né? Não vai, não. Mas normalmente são 3 encontros com Saturno que a gente tem, né? Mas como você pode se precaver, então?
policiar, ajudar? Pode mudar essa energia? Podemos. Uma coisa que você perguntou sobre os signos, se tem alguns signos que são mais afetados por isso, realmente é importante a gente pensar que assim, os signos de água, né, que normalmente são mais fantasiosos, né, mais iludidos, né, às vezes acabam, sim, não senso de realidade, de praticidade, eles podem ser mais afetados. É claro que não é todo pisciano, todo canceriano, mas a pessoa que tem muitos astros, seja em peixes, seja em câncer, no mapa natal, ou que se identifica muito com o signo, que é muito iludido, né? Acaba... Canceriano é muito sensível, né? Exatamente, acaba às vezes, o peixes também, às vezes ele vive no mundo dele, né? E às vezes fora da realidade também. Então são signos que podem ser bem afetados pelo retorno de Saturno. Diferente de Virgem, que tem senso de realidade, signo de terra, pés no chão, Capricórnio, que é regido pelo próprio Saturno. Às vezes eu não sou desse signo, mas eu tenho um ascendente em Capricórnio, pode ser que Capricórnio fale forte em mim, ou Lua em Capricórnio, que nem eu tenho a Lua em Capricórnio. Então eu passei bem por essa fase do retorno de Saturno, eu não senti cobrança, dificuldade, porque como eu sempre fui muito responsável, quando eu cheguei nessa fase, eu já tinha a vida de algum modo ali, um pouco alicerçada. Minha vida também. Eu já tinha fase, um aninho já. Então, passou bem, né, nessa fase. Então, tudo depende muito de como você está quando você está próximo aos 28 anos de idade, né, e depois próximo aos 56. E você pode se precaver como? Buscando nessa fase estar mais resolvido consigo mesmo, né, cultivando alguma maturidade, né, com os pés no chão, estando mais definido, seja profissionalmente. Às vezes a gente não está no emprego que a gente gosta, mas a gente já sabe o que a gente quer pra gente, né? Internamente, você sabe o que é melhor para você e para onde você quer levar a sua vida, né? No sentido profissional. Então, o que a gente precisa é, em meados dos 28, depois dos 56, estar bem consigo mesmo. Bem consigo, seguro nas coisas, fazendo escolhas coerentes com relação a dinheiro, com relação à vida material. O que não dá, Nani, é pra gente deixar para se aventurar próximo dessa fase. Então, eu tive anos para experimentar as coisas. Pessoas que não acreditam, que não faz astrologia, que não faz mapa astral. Então, pela astrologia, todo mundo é afetado, né? Todo mundo vai vivenciar o retorno de Saturno. Só não vai quem não chegar nessa fase da vida, né? Nos 28, mas todo mundo vai. Agora, uns mais, outros menos. Na verdade, se a gente tiver a consciência disso, a gente consegue ser menos afetado, né? A consciência... Mas esse menino ontem, tadinho, super bem, feliz, né? A pessoa parece que não o conhecia, mas assim, alegre, alto astral, tava no auge, né? Feliz, uma pessoa que passava alegria, energia, realizado. Então, eu não acredito que o que aconteceu com ele seja só por conta do retorno de Saturno. Eu acredito que o retorno seja um fator a mais, né? Que ele estava vivendo, porque a gente pode ver, né? Saíram algumas notícias falando que ele estava numa fase pensando sobre casamento, né? Ou não. Então, ele estava vivenciando algumas dúvidas ali com relação a como ele iria levar a vida dele daqui para frente. Isso é muito típico de Saturno. Saturno, ele traz pra gente essas reflexões. Como que eu vou levar as questões com relação à carreira, à vida amorosa? Parece-me que a ser pai, tem alguma coisa circulando também em torno disso. Então, assim, ele tinha algumas reflexões na vida pessoal de como ele iria levar a vida dali em diante. Isso é bem típico do retorno de Saturno. Se, porventura, eu não estou bem estabilizado emocionalmente, eu posso atrair problemas quando eu estou vivenciando o retorno de Saturno, que é o que aconteceu com muitos artistas. Não estou falando que com ele tenha sido isso, tá? Mas ele estava passando pelo retorno e foi um fator a mais, né? Aconteceu, infelizmente, essa tragédia bem no retorno de Saturno. Saturno é um astro rígido, às vezes traz mudanças, cortes para a nossa vida também, rompimentos. Você pesquisou, que foi o que aconteceu com ele. Aconteceu? Vários artistas. Não vai longe, a gente pega Jimi Hendrix, Janis Joplin, quem mais? Amy Winehouse, o Kurt Cobain, do Nirvana. Então, todos estavam nessa faixa. Cristiano Araújo, aqui no Brasil. Então, assim, é um período que muitos desses artistas, infelizmente, eles não estão estruturados emocionalmente para lidar com o boom que eles estão vivendo, né? Todo um estopim. Então, a vida muda da noite para o dia, né? Uma hora você está lidando com dificuldades, uma vida mais simples, humilde. Depois você tem acesso a tudo, né? E sua vida mudou, você prosperou, os holofotes estão ali.
ali voltados a você. E não é todo mundo que tem a estrutura para lidar com esse tipo de coisa. Alguns piram, né, internamente, ficam mais desequilibrados também emocionalmente. E nesse desequilíbrio que está o problema. Que daí a gente passa a atrair fatores para a nossa vida que de repente a gente não precisava passar, fatores negativos, problemas mais tumultos. É o que você falou no início. Tem um monte de coisa acontecendo. No que a gente quer se conectar? E por que está acontecendo? Esse ano está tão difícil, hein, Du? Ano de Marte, Marte é um ano complicado, hein? Exatamente. E falaram para mim que este ano, né, aconteceria a tragédia com os 4 elementos, né? Sim. Água, terra, fogo, ar, aconteceu, tudo aconteceu, né? mesmo, já com tudo, e que vai ficar o ano todo esse ciclo. Vai, passa por por exemplo, aconteceu com água, vai pro fogo, vai pro ar, vai... E depois vai voltando, até finalizar o ano. É um assim, ciclo de um ano mesmo? É até março do ano que vem. Até março do ano que vem? Pela astrologia, o ano de Marte vai de março a março, né? Então, até o Sol ingressar em Áries de novo, a gente está no ano de Marte. A gente vai manter essa mesma energia o ano inteiro? A gente vai manter uma energia que é mais tendenciosa a acidente, conflito, briga, guerra. Nós falamos isso no final do ano. Do ano passado. Antes de começar o ano, a gente avisou. Exatamente. É um ano que você não pode nem olhar para o lado com a cara feia. Agora, o que acontece, Nani? Tudo depende também em que a pessoa quer se sintonizar. Porque, por exemplo, o ano de Saturno, ele pode ser, o retorno de Saturno, ele pode ser bom para muitas pessoas. Para aqueles que estão produzindo, para aqueles que estão equilibrados, eles podem ter uma colheita. A mesma coisa é o ano de Marte, que é o que nós estamos vivendo. Ano de conflito, de guerra, de problema, de briga, mas também é um ano que as pessoas podem conseguir conquistas. Aqueles que se sintonizarem, né, ao guerreiro interior que existe dentro de si, direcionar a sua energia para você conseguir, sei lá, aquele alcance que você quer na carreira, aquele status que você busca, aquela conquista material da casa própria, do seu carro, da casa na praia. Se você lutar bem focado, imensamente, bem focado em torno do seu objetivo, você pode terminar o ano com uma grande conquista também. É um ano que ele não é para os temerosos, para os receosos, para aqueles que estão em dúvida. É um ano que a fragilidade. Não é um ano para ter fragilidade. Não é um ano para ter fragilidade. A gente tem que estar muito obstinado por aquilo que a gente quer e guerrear, sem dúvida, porque se você tiver dúvida já não tem espaço para você, então você tem que ser muito obstinado, que daí você consegue a sua conquista. É um ano onde pessoas podem dar uma grande volta por cima na vida. Quem caiu na vida ano passado, de repente faliu, se viu aos prantos, né? Ou terminou um casamento, perdeu coisas, né? Para as pessoas que viram que elas terminaram de repente o ano passado de um modo negativo, elas podem dar um grande boom desde que elas estejam obstinadas. Então tem esse lado, né? Tudo depende no que a gente escolhe se sintonizar. A mesma coisa, tudo que a gente está vendo de ruim, a gente pode deixar toda essa energia afetar a gente, ou a gente pode escolher e falar, não eu não quero mais, eu tô fora, eu não vou ficar ligado nisso. Eu só tenho a sensação que de fato cada vez que acontece, eu falo, nossa, não tá mudando, tem que... manter a fé mais acesa mesmo. Até porque, Nani, quem mantém a fé acesa? Às vezes eu, você, quem sabe disso tudo que está acontecendo, quem busca alguma espiritualidade, algum apoio em alguma religião, mas os outros não. Então fica todo mundo tomado inconscientemente por isso. A gente vê na internet, a gente vê na televisão, a gente vê todo mundo falando, a gente vê no rádio. Mesmo que a gente tenta ser otimista às vezes, chega uma hora que o otimismo não aguenta. Então, assim, essas pessoas que não se cuidam espiritualmente ou não sabem disso tudo que está acontecendo, elas acabam sendo mais afetadas por tudo, colaborando para que o inconsciente coletivo fique afetado. Pior, né? Porque se todo mundo ficar nessa vibração também achando ano ruim, ano pesado, ano isso, tá morrendo, tá morrendo. Gente, morrer vai morrer mesmo. Exatamente. Né? Mortes, acidentes, essa coisa acontece. Sempre Mas acontece. se a vibração ficar geral, parece que piora mesmo. Que piora. Então, o que nós temos que fazer? Impedir dessa energia chegar na nossa casa, chegar em você, se conecta com outras coisas. É claro que você vai ver na internet alguém falando, você vai ver na televisão, mudando de canal. Aí o que você faz? Se desconecta disso. E para quem está com medo agora que está com 27 anos, que eu, por exemplo, se eu estivesse em casa com meus 27, eu escutando você falar, eu já ia ficar preocupada. Receosa que sou, virginiana prática que sou, eu já ia pensar, o que eu posso fazer? Então, para mudar, tem que passar dos 28. Exatamente.
A partir dos... Assim, energeticamente, o que a gente pode fazer para ajudar? Tudo começa a mudar a partir dos 30, que daí a gente começa a melhorar. Ah, só depois dos 30? É, porque o retorno de Saturno, ele representa o início da vida adulta. Então, assim, Saturno 30. É aquele pai bravo que chega falando agora, o que você vai querer para você daqui para frente? Você chegou na fase adulta, né? E ele cobra isso. E a gente tem pequenos conflitos também aos 7, depois 14, 21 e 28 anos, de 7 em 7, que Saturno nos traz. Mas o encontro com ele realmente... Então é de 28 até os 30. Exatamente, de 28 aos 30. Então, chegando nessa fase, pés no chão, não é hora de você se aventurar com as coisas. Você teve todo o tempo até esse momento para se aventurar, para tentar, para começar uma faculdade, desistir, fazer outra. Agora não é hora de você trocar, de repente, uma profissão que você tem, que você já está seguro, para você se lançar alguma coisa que você não tem certeza, não tem segurança alguma. Então, assim, pés no chão nesse momento, nada de se aventurar, nada de se arriscar em nada. Não deixe que as suas vontades, né, não ceda às vontades que você sente para que você se arrisque em alguma coisa. Não deixe que também as necessidades emocionais e afetivas baguncem a sua vida, o seu lado profissional, porque às vezes a gente vivencia uma paixão, né, e você acaba se desequilibrando. Então é a hora de você ser bem pés no chão, bem voltado para o seu aspecto profissional, no seu dia a dia, buscar ter maturidade com relação à vida. Então, cultivar principalmente a maturidade e a estabilidade, seja na vida material, seja na vida emocional também. Ficar bem com as suas emoções. Passou então, dos 30, isso é o principal. Só esperar os 56. Passou dos 30, vai levando sua vida, depois aos 56, Saturno vem de novo. E aí fica mais 2 anos, de 56 a 58? De 56 a 58, a gente sente a influência bem forte. Eita, Lelê. O Saturno, ele é o último dos planetas que pode ser visível, né? Que a gente pode ver daqui da Terra, né? É o último, né? Dos 7. Depois, Urano, Netuno, Plutão, não tem como a gente enxergar daqui. Então, o que o Saturno ele representa? Como se fosse a velhice, como se fosse o fim, como se fosse a maturidade, o último a ser alcançado. Então, sempre nos encontros com ele traz pra gente um pouco de teste na vida, de desafio. E a gente tem que estar preparado para lidar com isso. E você vai fazer no seu Insta, vai fazer essa pauta maravilhosa, essa matéria dando dicas poderosas? Sim, vou colocar um post hoje sobre o retorno de Saturno todo mundo também. Então para as redes sociais. Então, @EduScarfon, me segue lá. Vamos seguindo, gente, @EduScarfon. Exatamente. Diariamente, gente, eu estou colocando dicas, seja de ritual, cristal da semana, o que está acontecendo, o que os astros estão nos trazendo. Qual é o cristal para essa semana? Para essa semana, ônix. Ônix é um cristal, ônix negra, é um cristal bacana para a gente usar, porque a lua está minguando, né? E a lua minguante convida a introspecção, a sabedoria, nada de ser impulsivo. E a lua hoje, ela está em Áries, e Áries deixa a gente mais impulsivo. Então a ônix é para ajudar você a ficar cauteloso, pés no chão, não ceder à impulsividade. Vai ter algum ritual lá no Faces da Lua? Então, toda semana está acontecendo, né? Agora o próximo vai ser de Lua Nova, que acontece no final de semana. Nós saudamos a Lua Minguante no último sábado, nesse final de semana vamos fazer de Lua Nova. Qual o telefone lá? 2306-1751, é o telefone até para você saber também sobre leituras de tarô comigo, atendimentos, tanto presencial como à distância. E o WhatsApp, o código é 11, o número é o 973745755. Certo, mas pode seguir no Insta, que o Insta dele todo dia tem dicas poderosas, hein? @EduScarfon. Nós vamos para o intervalo comercial, mas eu vou segurar ele comigo ali na mesa pra gente tomar um chá da tarde recheado de brigadeiros. A gente volta já já.